verdade. É uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira. Infelizmente, muitos vivem uma mentira e não uma verdade. Então, ou eu creio na palavra inteira, ou eu estou vivendo uma mentira. É nisso que eu acredito. Eu tenho procurado entender que Deus, Ele honra a nossa vida, a nossa fé. Mas Ele está procurando corações fiéis. E eu quero hoje trazer uma palavra um tanto diferente para vocês. E a palavra que eu quero trazer é que eu acredito que a verdade muitas vezes é conflitiva. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a verdade, ela pode ser conflitiva. E por que não afirmar então que muitos de nós vivemos uma vida de conflitos? Por que uma vida de conflitos? Porque o Evangelho nos confronta a viver algo totalmente diferente do que está na nossa mente e do que está no nosso coração. Deus não erra, seus pensamentos estão sempre corretos. Mas a minha mente muitas vezes não está alinhada com aquilo que Deus quer. Minha mente muitas vezes está alinhada ao meu umbigo, ao que é bom para mim, e não ao que é bom para Deus. Diz que o Dr. Mike Murdock chegou numa cafeteria para tomar um café, e ele perguntou para a mulher que era crente, que estava servindo ele, a garçonete: vem cá, você não gostaria de ganhar mais? E ela disse: não, eu acredito que eu já tenho o suficiente para a minha vida. E eu não quero ser o tipo de pessoa ambiciosa, gananciosa. Para mim, está bem, o que eu ganho já é suficiente para mim e para mim sobreviver. E diz que o Dr. Mike Murdock olhou para ela e disse: então você é uma egoísta, porque você está pensando apenas em você. Se você tivesse mais, você poderia ajudar mais pessoas. O grande problema, querido, é a nossa mentalidade. Muitas vezes a nossa mentalidade, ela conflita com a mentalidade de Deus e com o pensamento de Deus. Não é nenhum segredo que caminhar com Jesus é uma viagem de conflitos, desafios e também de uma extrema bênção. Mas grande parte desse conflito acontece no nosso interior, porque nós muitas vezes não entendemos como que funciona as coisas na mente de Deus. Enquanto você não entender como que as coisas funcionam na mente de Deus, você vai caminhar em conflito. Uma das coisas mais difíceis que existe é você concordar com a mente de Deus quando Ele lhe pede algumas coisas. Você sabe que não foi fácil para Abraão pegar o seu único filho, filho da promessa, fruto do seu amor com a mulher que ele amava, e ir até a terra de Moriá para sacrificar aquele menino a pedido de Deus. Pensa que coisa conflitante. O mesmo Deus que havia dado a promessa para ele, agora pede a promessa. Eu sei que Deus não é bipolar, mas por que Ele faz essas coisas? Por que existem esses conflitos? Uma hora Ele dá aquilo que nós pedimos, e outra hora Ele nos pede aquilo que Ele mesmo nos entregou. Aí nós pensamos: puxa, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Está fazendo isso contigo porque Ele quer provar teu coração. O Senhor não tirou Isaac dele, mas o Senhor queria ver qual que era a reação dele
ao desejar obedecer a Deus ou desobedecer. Querido, eu acredito que Jesus não queria que o jovem rico desse tudo aos pobres. Ao contrário, eu acredito que Jesus queria ver o que o jovem rico iria fazer diante dessa possibilidade. Ele nunca pôde descobrir isso, porque entrou em conflito com seu coração. Os conflitos podem sabotar o nosso propósito. Os conflitos podem sabotar o nosso destino. Os conflitos na nossa mente, diferente do que está na mente de Deus, pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Os conflitos podem tirar você daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Olha para a mulher de Ló. O Senhor estava dando salvação para Ló, para suas filhas, para a mulher dele. Havia um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E quando estavam fugindo pela mão poderosa de Deus, a mulher olhou para trás, porque ela estava em conflito. Ela pensou: como é que eu vou deixar para trás? Como é que eu vou deixar para trás aquilo que nós construímos? Como é que eu vou seguir em frente? Esta mulher, por causa do conflito dela, ela trouxe um problema para sua família. Ela trouxe uma perda para o seu marido. Ela trouxe uma perda para suas filhas. Ela trouxe uma perda para uma nação, porque entrou em conflito. Se você não sabe lidar com seus conflitos da maneira de Deus, você atira pérolas aos porcos, você perde o que Deus tem, sai da bênção, sai da fonte, por causa de conflitos. É por isso que você tem que ser o tipo de pessoa bem resolvida. Eu resolvi algumas coisas na minha vida, e uma das coisas que eu resolvi foi obedecer a Deus até o último momento. Ou Deus me livra da cova dos leões, ou Deus me livra da fornalha, ou eu vou morrer pelos leões, ou vou morrer pelo fogo da fornalha, mas eu não vou desistir de obedecê-lo, eu não vou sair da sua palavra, eu não vou sair da sua direção. Isso está resolvido dentro de mim. Mas a pergunta que eu faço para você é: os conflitos que existem na sua cabeça, eles estão resolvidos? Ou você continua combatendo contra maus pensamentos na sua cabeça? Conflitos em relação à fé, conflitos em relação a Deus, conflitos em relação ao seu propósito, conflitos em relação ao seu chamado, conflitos em relação ao que Deus quer para você. Afinal de contas, como viver diante desses conflitos? A forma de pensar de Deus é completamente distinta da nossa. E um detalhe, queridos: a forma de pensar de Deus não muda. Eu vou repetir para você: a forma de pensar de Deus não vai mudar. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos para Deus se dobrar aos nossos deleites, às nossas vontades, ao nosso querer? Não. Nós jejuamos para estarmos sensíveis a ouvir a voz que corrige rota. Nós jejuamos para nos dobrar, quebrantar o nosso coração a obedecê-lo. Porque Deus, Ele não vai mudar de pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da forma de você pensar. Significa que, por mais que você tenha filosofias de vida,
Por mais que você tenha algumas certezas, essas certezas e filosofias podem estar totalmente erradas, porque se elas forem batidas com os pensamentos de Deus, será que vai estar no mesmo alinhamento? Será que o que você está pensando bate com aquilo que Deus está pensando a seu respeito? Será que aquilo que está ardendo no teu coração também está ardendo no coração de Deus? Será que a direção que você tomou é a direção que Deus quer que você tome para a sua vida? O que eu estou dizendo é que o êxito e o sucesso aqui nessa vida não está em apenas ter alguns bens, não está em apenas você fazer um nome. O êxito está em você entender os pensamentos de Deus e viver de acordo com os pensamentos de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Então não é o que eu quero, não é o que me inquieta, não é o que eu desejo, não é o que me tira a paz, não é o que me confunde. É o que Deus está pensando e que eu preciso pensar também. É por isso que as pessoas pegam a Bíblia e não conseguem entender ela. Você já deve ter ouvido muitas pessoas que pegaram a Bíblia e não conseguiram entender ela. Pessoas que dizem assim, eu leio, não entendo o que está escrito aqui. Sabe por que não entende? Porque a Bíblia ela só pode ser entendida se você tiver uma relação com Deus. Sem relação com Deus você não entende a Bíblia. É o único livro que o autor caminha junto com você. É por isso que você tem que alinhar os seus pensamentos com o pensamento de Deus. Enquanto seus pensamentos não se alinharem com os pensamentos de Deus, a coisa não vai como deveria ir. Não, mas eu estou me dando bem na vida. Depende. Se isso aos seus próprios olhos é algo bom, mas se isso não está no coração de Deus, isso é mal. É que nos seus olhos é bom. Mas e nos olhos de Deus? Isso é bom também? Uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida foi quando Deus me disse que estava triste comigo. Isso foi uma dura realidade que eu tive que ouvir. Dali em diante eu aprendi uma coisa, que nem sempre o que a gente está fazendo é o que agrada a Deus. Porque Deus não se importa com resultados. Deus se importa em obediência. Jesus disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura e testemunha a todas as nações. A grande comissão. Ele deu essa grande comissão para todos, é o imperativo dele à igreja. Só que Paulo estava pronto a fazer uma viagem missionária. E o Senhor disse, não vai para lá, vá para outro lado. Mas espera aí, o Senhor disse para mim ir a todos os lugares. E agora o Senhor está dizendo para mim ir a outro lugar? Por que essa visão ela entrou? Por que esse sonho veio? Agora eu estou em conflito. Paulo poderia ter pensado isso, porque em um momento o ide de Jesus prega o evangelho a toda criatura. Paulo estava indo para um determinado lugar e o Senhor disse para ele, não vá para lá, vá para outro lugar primeiro. Mas que conflito é esse? Quando você tem uma relação com Deus, não se trata de conflitar, se trata de você obedecer. Entenda, querido, essa não é uma questão de desobediência nem de conflito, é uma questão de obediência. Tem coisas que nós não devemos entrar em conflito, é só obedecer, porque você tem que entender algo sobre Deus, que Ele não se encaixa em um padrão de pensamento. A palavra soberano é a palavra augusto, que significa aquele que age sem influência humana. Ele é soberano,
Ele está acima de mim, acima de você. Não, mas eu quero pregar o evangelho para o mundo inteiro. Bom, o ID de Jesus é para que você pregue para o mundo inteiro realmente. Só que para Deus existem algumas prioridades. E você tem que fazer primeiro o que Ele manda. Entender que muitas vezes a nossa missão não é para o mundo. Às vezes a nossa missão é para uma cidade. Às vezes a nossa missão é para uma casa. Às vezes a nossa missão é para um estado. Às vezes a nossa missão é apenas para ganhar uma alma. Em Provérbios capítulo 26, verso 4. Olha o que está escrito ali. Aqui existe uma grande ilustração sobre um verdadeiro conflito. Provérbios 26, 4. Olha o que está escrito aqui, que interessante. É por isso, querido, que tem certas dúvidas que você tem, que só vão ser sanadas na sua relação com Deus. Que daí você vai entender um pouco da mente de Deus. Provérbios 26, 4 diz: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Agora, presta atenção no verso 5. Responde ao tolo, segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Espera aí. No verso 4 diz, não respondas ao tolo. E no verso 5 diz, responde ao tolo, segundo a sua estutícia. Aí nós pensamos assim, puxa, então a Bíblia está errada, porque há um conflito aqui. No verso 4 ele diz, não responde. No verso 5 diz, responde. Espera aí, o que Deus está querendo dizer? Primeiro ele diz, não responde. E depois ele diz, responda. O que ele quer dizer afinal de contas? Você vê aqui que existe uma ordem das coisas, né? Primeiro ele diz, não respondas ao tolo. Significa, fique em silêncio. E depois ele diz, responda ao tolo. O teu silêncio vai ser uma resposta para o tolo. Mas você só consegue compreender isso quando você tem a mente do Espírito. Porque se você tiver uma mente carnal, humana, lógica, racional, você não vai compreender o que Deus está dizendo. É por isso que você precisa de uma comunhão com o Espírito Santo. Porque as suas dúvidas, na verdade, esses conflitos que você tem, são as explicações que você tem que buscar no coração de Deus, na mente de Deus, na revelação de Deus. Querido, aquilo que nós pensamos que é um conflito dentro de nós, na verdade não é um conflito, na verdade é uma falta de informação. Só que não é algo que se aprende numa sala de aula, não é algo que se aprende num curso de teologia. É na sua intimidade com Deus que você vai compreender alguns fatos sobre a sua vida, que de outra forma você não vai aprender. É por isso que você entra em guerras, em paranoias, em lutas internas, porque você não está atento ao que Deus está pensando, ao que Deus tem para a sua vida e sobre seu futuro. Profeta, o senhor quer dizer então que essas guerras que eu tenho, essas vontades muitas vezes de desistir de tudo, de largar tudo, esses sentimentos que vêm dentro de mim, na verdade é uma falta de informação? Exatamente. Está faltando intimidade com Deus na tua vida. Porque se você tivesse intimidade com Deus, você teria respostas. Essa resposta que você está procurando está no coração de Deus. Esse conflito, na verdade, é uma falta de informação do coração de Deus para a tua vida. Agora, eu vou além. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro de princípios, que pode
ajudar a ter êxito. Ela é, por natureza, um convite a caminhar com o seu autor. Então ela não é apenas um livro de princípios, aonde você segue os princípios e prospera. Princípios podem te prosperar, mas somente a comunhão diária com o Espírito Santo pode trazer vida e direção para a tua vida. Agora, eu vou para um outro exemplo. Jesus, ele nos instruiu a amar o nosso próximo como a nós, certo? Ele não ensinou isso? Ele disse: primeiro amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como se vocês se amassem. Então, o amor próprio parece ser uma parte necessária para amar eficazmente o nosso próximo. Só que olha o que Paulo disse na sua carta a Timóteo. Paulo advertiu contra aqueles que nos últimos dias seriam amantes de si mesmos. Espera aí. Jesus me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo. E agora Paulo está dizendo assim: vocês não podem se tornar amantes de si mesmos, porque isso seria uma das marcas dos últimos tempos, um dos sinais dos últimos tempos, homens amantes de si mesmos. Espera aí, Jesus disse que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que eu não posso ser amante de mim mesmo? Isso é um conflito na mente humana, porque no coração de Deus é outra coisa. No coração de Deus é exatamente assim. Todo homem que é egoísta, ele olha apenas para si. Agora, quem ama verdadeiramente a si, vai amar o seu próximo. Se eu realmente me amo, eu vou tratar bem as pessoas que estão ao meu redor, porque elas, através da vida delas, eu vou ser abençoado. Através de uma boa comunhão com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou ser abençoado. Se eu tiver uma boa comunhão com os meus colaboradores, com os meus irmãos, com os meus pastores, com as pessoas que estão próximas de mim, eu vou ser abençoado por essa comunhão, por essa relação, por essas conexões. Agora, quando eu amo apenas a mim e não olho para o meu próximo, na verdade, eu não estou me amando, eu estou dando um tiro no pé. O que era para ser uma aparente contradição, o que era para ser um conflito, na verdade é uma falta de entendimento, é uma falta, inclusive, de visão. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, homens amantes de si mesmo, são homens sem visão. O que você está dizendo, profeta? Eu estou dizendo que nós devemos transcender. Eu estou falando aqui sobre transcendência. Talvez você não tenha ouvido esse sermão aí em muitos lugares, mas eu estou falando de entender além dos conflitos. Sabe por que nós entramos em muitas tristezas na nossa vida? Sabe por que nos abalamos com notícias? Sabe por que nos importamos com críticas? É porque não estamos bem resolvidos internamente. Eu parei de prestar atenção nas críticas contra mim a partir do momento que eu entendi como que Jesus lidava com as críticas. Eu estava muito preocupado, o que vão dizer de mim? Cheguei até mesmo ao ponto, sabe, de não querer nenhum tipo mais de reconhecimento. Cheguei ao ponto de querer me isolar.
de querer me afastar das redes sociais, de querer viver uma vida simples, sabe, no meu canto, sem ninguém me notar, porque daí não tem crítica. Quando você some da vista dos invejosos, não tem crítica. Cheguei a pensar essas coisas na minha cabeça. Aí o Espírito Santo disse para mim: começa a estudar a vida do teu Salvador. E ele me levou naquela passagem, aonde chamaram Jesus de Beelzebu, de alguém que expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam Jesus de agitador. Talvez você só pense que chamavam Jesus de mestre, de Rabone, de Senhor, de Messias. Não, chamavam ele de agitador, chamavam ele de príncipe dos demônios, chamavam ele de falso Messias, chamavam ele de falso profeta, chamavam ele de herege. E o que ele fazia? Se mantinha focado na sua missão, se mantinha focado no seu propósito. Quanto mais o perseguiam, mais ele pregava, mais ele apontava para o Pai, mais ele vivia uma vida entregue. E depois ele declara assim, porque a gente só, quando pensa no Evangelho, pensa nas coisas boas, nas bênçãos, nos milagres, nas delícias, no mel, no doce. Mas Jesus disse assim: ainda nessa vida vocês vão ter muitas vezes mais com perseguições. A gente esquece dessa última parte, com perseguições. O que ele estava dizendo é: vocês vão ser abençoados aqui nessa terra, se vocês conhecerem os meus pensamentos, a minha forma de pensar. Só que tem um detalhe: vocês vão ser perseguidos. E Jesus disse assim: se chamaram príncipe dos demônios ao dono da casa, e quanto a vocês? Vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome. Daí eu começo a entender: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor à justiça, bem-sucedidos. Ou seja, eu vou ser abençoado à medida que eu for pressionado. Significa que a luta e as provas não são para me humilharem. As lutas, as provas, as perseguições não é para me tirar o gosto da vida. Na verdade, é para que eu atraia as bênçãos de Deus na minha vida. Eu estou sendo esmagado, eu estou sendo pisado, e ao mesmo tempo estou sendo abençoado, e estou aprendendo a reinar em vida. É por isso que eu entendo agora o que Jesus disse: qualquer um que quiser ganhar a vida vai ter que perder a sua vida. Conflitos, conflitos. Você tem que resolver esses conflitos em intimidade com Deus. Você tem que parar de debater contra si mesmo. Você tem que parar de murmurar. Você tem que parar de se automutilar emocionalmente. E entra no teu quarto, fecha a porta e vai ouvir o que Deus tem para te dizer. Porque lá teu pai em secreto vai ministrar no teu coração. Teu pai em secreto vai falar do amor que tem contigo. Teu pai em secreto vai transferir tudo aquilo que tem para a tua vida. Jesus, ele é o mestre. É o Espírito Santo que nos capacita para fazer o que nós lemos. Sabe, a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro inspirador, é um livro romântico, é um livro que nos traz calma, nos traz alegria, mas ela também é desafiadora. Há princípios na palavra de Deus que não é amado por grande parte desse mundo. E nós lemos alguns versículos na palavra de Deus que realmente são difíceis de nos rendermos a eles, é difícil de obedecermos, mas é o Espírito Santo quem vai nos capacitar a viver aquilo que nós lemos.
É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Não é pela tua força natural, não é pela tua razão, não é pelo teu esforço, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que você vai ser um bom pai, é pelo Espírito Santo que você vai ser uma boa mãe, é pelo Espírito Santo que você vai ser luz aqui nessa terra, é pelo Espírito Santo que você vai fazer a diferença aqui nessa terra. Não é pela tua própria força, não é pela tua habilidade, não é pelo teu querer, é pelo Espírito. É por isso que eu tenho que entender que quando eu entro na presença de Deus e vem o quebrantamento, qual é a primeira coisa que acontece? Você sabe me dizer? Qual que é a primeira coisa que acontece quando vem um quebrantamento? Quando eu estou na presença de Deus e vem um quebrantamento, qual que é a primeira coisa que nós sentimos? Uma insignificância. Não é assim? Você se sente um nada. Quando a presença de Deus vem, quando Deus fala, por mais soberbo, por mais arrogante que você viva, a presença de Deus vem e você sente a sua insignificância. Só que é só compreendendo a tua insignificância que tu vai compreender o teu significado. Ninguém pode compreender o seu significado sem antes compreender a sua insignificância. Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Eu só vou alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus a partir do momento que eu compreender a minha insignificância. Infelizmente, para alguns, eles compreendem tarde. Eles têm que estar em um leito de um hospital, eles têm que ter uma perda trágica, eles têm que ter uma quebra para poderem compreender a sua limitação, a sua insignificância. Tudo isso mudaria se você entrasse na habitação do Altíssimo, no lugar que Ele está escondido, e lá fizesse as perguntas certas. Eu vejo pessoas que se reúnem com homens importantes, com homens com muito dinheiro, com homens que venceram no natural, e eles dizem: você tem que fazer as perguntas certas a esses homens. Querido, você não tem que fazer a pergunta certa para esses homens, você tem que fazer as perguntas certas para o Deus Todo-Poderoso. As perguntas certas você tem que fazer para o Deus Todo-Poderoso, e Ele dará a resposta necessária a você. Coloque na sua cabeça: não vamos chegar ao céu pelo nosso esforço próprio. Isso é graça. Enquanto as pessoas dizem que você tem que santificar-se, que você tem que se dedicar, que você tem que se entregar, e se entregar, e se entregar, e tudo isso eu acredito em tudo isso. Mas o que eu acredito também é que não é pelo meu esforço próprio. Entenda isso. É por graça, é por favor imerecido. Você pode ser o tipo de pessoa que busca ser certinho em tudo, e você, sabe, eu acredito que uma coisa não anula a outra. Você tem que entender, não é pela minha força, é pela força de Deus que eu vou chegar no céu. Agora, não é porque eu sou santo, mas porque Ele é santo que eu preciso ser santo. Quando a Bíblia diz: sede santos, porque eu também sou santo, o que a Bíblia está dizendo é: você tem que alinhar a sua vida com o jeito que eu sou. Então agora nós já estamos num outro nível. Não é apenas alinhar os meus pensamentos, não é apenas uma metanoia, não é apenas alinhar o meu pensamento com o pensamento dele. Agora é imitar quem Ele é. Ele é santo.
E se Ele é santo, eu também tenho que ser santo. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Entenda, querido, todo encontro com Deus vai haver uma mudança de caminho. Eu não posso acreditar numa pessoa que diz que teve uma visão, que diz ser profeta, mas não muda de vida. Eu não posso acreditar em uma pessoa que diz que Deus falou com ela, mas ela não está disposta a mudar, ela não está disposta a melhorar, ela não está disposta a perdoar. Eu acredito que Deus não nos usa porque somos bons, mas Ele nos usa por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor infinito, porque não é por esforço próprio, é por graça de Deus, é apenas por graça de Deus. Aleluia! Nós podemos tomar decisões para melhorar nossas vidas, mas não podemos mudar nossa natureza de maneira substancial, porque a nossa natureza, ela só pode ser mudada por aquele que nos criou. Muitas pessoas se esforçam para desenvolver uma autoestima apropriada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de tentar se esforçar. O que eu preciso então, profeta, para ter uma autoestima adequada? Ouvir o que Deus diz a seu respeito. Nossa verdadeira autoestima provém do que entendemos de quem é Deus e da sua natureza. Daí você vai começar a ter uma boa autoestima, porque daí você vai entender, você não é um qualquer, você é criado do coração de Deus, você é a obra-prima de Deus, você é um filho de amor, porque Ele deu a sua vida, seu sangue escorreu no madeiro para te salvar. Então tua vida não é um erro, você não é um fracassado, você não é um sem valor, você está aqui porque um preço muito alto foi dado em favor de você. E para encerrar essa palavra, o nosso trabalho, queridos, não é apenas ir para o céu, mas é trazê-lo à terra. Na medida que nós permitimos que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, e isso só é possível de uma maneira: orando e meditando na sua palavra. Sabe, muitos estão aspirando à volta de Jesus, e eu também aspiro. Mas saiba, quando Jesus veio a essa terra, Ele não veio apenas trazer uma mensagem. Ele disse: eu vim trazer o reino. Queridos, nós não precisamos apenas esperar morrer para desfrutar do céu. Não. Você pode desfrutar o céu agora, no reino. Você pode reinar em vida. E reinar em vida não é apenas ser um sucesso secular. Reinar em vida é conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus certamente reinará aqui nessa terra. E se você quer reinar aqui nessa terra, eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Eu não sei quantos conflitos há dentro de você. Eu não sei, talvez você diga: eu não sei do meu propósito, eu não sei da vontade de Deus, eu não sei se esse namoro é para mim, eu não sei como resolver as minhas finanças, eu não sei se devo me entregar a Deus, se devo servir a Deus, eu não sei de nada na minha vida. Bem, você está cheio de conflitos. E você vai ter que resolver esses conflitos.
Nós vamos aqui nessa terra viver muitos conflitos enquanto vivermos. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter conflitos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, observe as minhas palavras, observe como me movi no meio das pessoas, e vocês também vão vencer o mundo. Querido, a nossa luta é para vencer o mundo. A tua luta é para vencer o mundo, é para vencer, sabe, todo o pensamento do mundo, é para vencer a cultura do mundo. Saiba que nós estamos numa luta contra o mundo. Você está numa luta contra o mundo, porque o mundo, ele quer tirar você da vontade de Deus. O mundo quer que você se encante pelas coisas dessa terra. O mundo quer limitar você a alguns prazeres. Nós conhecemos o que verdadeiramente é importante para um homem à medida que conseguimos identificar o que na vida ele dá mais atenção. E nós vemos aqui que Jesus, ele trabalhava muito no reino de Deus, mas existia algo que sobressaltava tudo o que ele fazia e que fez com que os discípulos fizessem a pergunta bilionária, a pergunta trilionária, a pergunta mais importante: ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar os enfermos. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a serem ricos aqui nessa terra. Mas eles compreenderam que o que Jesus mais fazia aqui era orar. Querido, se você dá mais atenção às redes sociais do que para a oração, se você dá mais atenção para as fofocas aqui desse mundo do que para a oração, se você dá mais, atenção ao trabalho, ao dinheiro, do que para a sua vida de oração, então você está colocando o devido valor em cada coisa na tua vida. E a oração tem um valor para você, e não é o valor mais caro. Não é o valor mais caro. Não é o que vale mais na tua vida. Se nós queremos ser triunfantes aqui nessa terra, se nós queremos ser vencedores, nós queremos conquistar o impossível com Deus, nós precisamos valorizar mais a vida de oração. Você tem que valorizar mais. Só assim essas crises, esses conflitos na tua vida vão estagnar. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quantos conflitos há na tua vida hoje? Diga para ela: não minta para mim. Porque a gente descobre que se a gente quer, a gente é um bom ator. Certo? Se a gente quer, a gente é um bom ator. Por isso, amado, que essa palavra venha falar ao teu coração e que os teus conflitos hoje acabem. Que você venha se alinhar com o que Deus pensa a seu respeito. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser bem resolvido com Deus. Eu quero ser bem resolvido com Deus. Aleluia.
Aleluia. Amém. Tem conflitos que você não tem mais que entrar, porque você tem que resolvê-los de uma vez por todas na sua vida. Sabe, querido, eu não tenho mais que pensar, tem coisas que eu não preciso mais pensar nelas, porque eu já tenho uma palavra final sobre determinadas coisas na minha vida. Eu já tenho uma palavra final sobre aquilo. O ideal é quando você tem palavras finais sobre determinados assuntos na sua vida, porque daí você não está aberto a nenhuma sugestão do inferno. Diga para a pessoa que está ao seu lado: hoje você vai ter que colocar o ponto final em alguns conflitos. Se você pensa em se separar da tua mulher, se você pensa em se separar do seu marido, você sabe o que Deus pensa sobre o divórcio, né? Então isso tem que ser um ponto final para você. Eu não vou me separar, eu vou orar para as coisas mudarem. O casamento pode estar difícil, pode estar complicado as coisas, mas eu tenho um ponto final sobre esse assunto. Está aqui na palavra de Deus. Eu tenho um ponto final sobre dívidas. Eu não faço empréstimos, porque eu tenho um ponto final sobre isso na minha vida. Ele disse para mim: não compre, não pegue emprestado. Ele disse para mim, eu tenho um ponto final nessa história. O dízimo, se você procurar justificativa para não dar o dízimo, tem um monte de vídeo na internet. Tem um monte de vídeo lá. Tem um monte de vídeo que diz lá para você que você não, que o dízimo é da lei. Tem um monte de vídeo dizendo lá que você não precisa mais dizimar, que isso é só para enriquecer pastor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estava ouvindo um homem dizer assim para mim essa semana. Ele disse assim para mim: eu conheci homens que se tornaram milionários dentro da igreja e se tornaram bilionários, e que um dia pensaram assim: eu não vou dar mais dízimo para a igreja para enriquecer a igreja. Pararam de dizimar, se afastaram da igreja e hoje estão quebrados, em penúria. Vou dizer uma coisa para você: quando você quer justificar um erro, é que nem uma jurisprudência. Você pega um outro caso para sustentar o seu. Só que, queridos, nós temos um ponto final nesse assunto, na palavra de Deus. Esse conflito tem que ser resolvido em você. Você sabe, há conflitos que tem que acabar em você. E hoje você vai alinhar seu coração com a vontade de Deus e você vai começar a amar a palavra de Deus, porque você quer ser um vitorioso aqui nessa terra, você quer reinar em vida, então você vai amar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você só vai parar de tropeçar se a palavra tornar tua luz. Chega de levar tombo na vida. Olha para a palavra. Olha para a palavra. E tem gente que está aqui nessa manhã. Tem gente que está aí ao vivo comigo, que está levando um tombo após o outro. Quero dizer para ti que chegou assim hoje aqui. Quero dizer para ti que está aí ao vivo me escutando. Cansou de cair? Cansou de apanhar?
Esses dias, estava jogando, meu filho me convidou para jogar videogame com ele. Aí eu comecei a perder uma após a outra. E daí, ele disse: e aí, pai, vai desistir? Eu disse: não, filho, eu não vou desistir. E fui, não ganhei nenhuma. Aí terminei de jogar com ele, virei as costas e ele disse para mim assim: agora tu é meu filho aqui. Eu quero dizer uma coisa para ti que está aqui. Tem alguns momentos que a gente tem que saber a hora de parar. Então daqui a pouco a gente vai estar ouvindo algumas coisas que não quer ouvir. Vai estar vivendo algumas coisas que não quer viver. Você tem que cansar de levar tombo na vida. Tem gente que está aqui e está relutante com a mensagem. E o Senhor manda dizer para você: ei, quer continuar levando tombo? Não cansou disso ainda? Não cansou de levar tombo na vida? Não cansou dos teus relacionamentos não darem certo? Não cansou de acordar de manhã com a tua cabeça doendo? Não cansou de começar um negócio, quebrar e ter que começar de novo? Não cansou disso? Não cansou de viver se atropelando a cada momento da vida? Não está cansado disso? Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, se tem alguém aqui que cansou de levar tombo, cansou, está cansado de viver na desobediência, ei, eu quero fazer um único convite a você: sai da onde você está e vem aqui para frente, porque eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo.